Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos primeiramente a esse nosso encontro aqui para falarmos um pouco mais sobre o nosso portfólio agora desse módulo B, fase 2, especialmente para vocês alunos dos cursos, tanto da área de letras, dos cursos da área de história, a qual então envolvem essa área de linguagens e também sociedade, A vocês que eu falo hoje sobre um pouco mais para nos sensibilizarmos. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso o foco, o grande objetivo de estarmos aqui hoje é sensibilizar pela grande temática desse nosso portfólio a qual nós estamos vivenciando. Para vocês alunos que são calouros, lembrando, é muito importante que vocês desenvolvam um portfólio, Ele tem um peso muito significativo da nossa nota, é um trabalho justamente que envolve, o ponto focal desse nosso trabalho é ir ao encontro dos objetivos de desenvolvimento então sustentáveis, a preservação da vida, o próprio empreendedorismo social, o grande objetivo é esse. E vai ter esse portfólio alguns fundamentos, tanto na questão da apresentação, do desenvolvimento, da produção do material em si, a contribuição que a própria instituição de ensino superior ela faz para com a sociedade, esse diálogo entre os estudantes. Até os alunos nos perguntaram, professor, eu ouvi falar que tem alguns grupos da área de história, da área de letras, e nisso chama a sua atenção para que você pode sim desenvolver esse trabalho com outros grupos, mas na hora de postar o seu trabalho deve ser pessoas do seu polo, ou seja, se você é de Balneário, se você é de Itajaí, ou de Navegantes, ou de Penha, ou de outros polos em si, mas é muito importante que você seja, que os alunos a qual vão formar esse grupo de até 4 integrantes façam parte do mesmo polo em si. E assim, também do mesmo curso, letras com letras, história com história. Como nós citamos também em outros portfólios, o objetivo focal desse nosso portfólio, a oportunidade também que ele irá nos gerar, é essa ação, reflexão, ação do nosso trabalho em si. Esse portfólio ele acontece sempre nos módulos pares, ou seja, aconteceu no módulo A2, focando em paz, justiça e instituições eficazes. Neste que estamos vivenciando agora, falando um pouco mais sobre boa saúde e bem-estar em si. E quando nós falarmos então das ODS, número 10, lá no final do ano, lá para novembro, dezembro, vamos aprofundar um pouco mais na relação das desigualdades, na redução então das próprias desigualdades. E reforçando, o portfólio ele equivale então a 40% então da nossa nota. Se você fizer esse trabalho em grupo, até 4 integrantes, reforçando, não esqueça de colocar o número do registro universitário do seu companheiro para que ele possa então receber a nota junto com você. E para fechar essa chave, o principal conhecimento das chaves, que formam os principais objetivos de aprendizagem desse portfólio, é entender principalmente o processo histórico da criação da Lei Maria da Penha. Esse é o principal conhecimento, ou seja, essa Lei 11.340/06 de 2006, que vai falar das necessidades sociais e o que altera realmente ao longo do tempo, as contribuições, realmente o que está sendo colocado em prática desta lei. Então vocês vão basicamente produzir um gênero textual, ou seja, esse folheto informativo e refletir sobre essa necessidade global, desse debate sobre violência doméstica. Vocês vão falar sobre os valores, os laços empáticos que isso serão gerados, a sensibilidade, falar sobre um pouco da solidariedade das relações da vítima de violência doméstica em si e as emoções, que vão justamente despertar esse olhar, esse olhar para com a violência doméstica. Esse é o principal objetivo, que muitas vezes é um problema social muito grave ao qual estamos vivenciando, que vai, de certa forma, deteriorar as relações humanas, deteriorar os contextos que as mulheres em si, que são vítimas dessa violência doméstica,
vão estar vivenciando. E o grande tema em si desse nosso trabalho é justamente falar dos objetivos de desenvolvimento sociais, né, sustentáveis, e especialmente a meta 3.4. Que meta é essa, professor? Meta 3.4, que vai falar justamente em reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e também tratamento. E aí ela vem realmente dialogar um pouco mais dessa promoção à saúde mental e o bem-estar à saúde do trabalhador e da trabalhadora, vai falar da prevenção ao suicídio, vai falar outras tendências realmente que têm se alterado então com esse subitem, né, desse objetivo, esse objetivo 3.4 então. E a prática disso você vai pesquisar basicamente na Lei Maria da Penha, né, essa lei número 11.340/06, e produzir um folheto e se sensibilizar, né? Como nós temos alguns textos do próprio G1 citando que a cada hora do ano de 2021 foram registrados no Brasil 45 casos de denúncia doméstica, de acordo com esse levantamento organizado pelo próprio site do G1. E este dado, então, é um tanto quanto alarmante, que vai citar, então, no próprio artigo 5 da Lei Maria da Penha, que expressa justamente que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação, qualquer omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, social, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então esse é o nosso artigo número 5 da Lei Maria da Penha, essa lei 11.340, né? E outros artigos então vão falar sobre isso. Vale muito a pena a leitura na íntegra desse material, inclusive, né, como sempre, como acontece em outros portfólios, estará então aqui na descrição desse nosso material para que vocês possam consultar então esse texto então na íntegra. Então esse texto vai falar justamente da Delegacia Especializada, né, de Atendimento à Mulher, o DEAN, que é uma delegacia justamente para onde a própria vítima pode realmente denunciar o agressor durante, né, o processo em si, e falar de outras relações, né, como tivemos esse aumento durante a própria pandemia da Covid-19. Então vale muito a pena a sensibilização e o maior entendimento sobre esses assuntos, maiores leituras sobre esses textos, né? E podemos elencar para saber mais, ler na íntegra essa lei, né, 11.340/06, a Lei Maria da Penha em si, assim como outros textos, né, outros artigos, outras leis também, para nos sensibilizarmos e embasar então o desenvolvimento desse nosso folheto informativo, onde justamente agora nessa etapa você vai então produzir esse folheto informativo virtual abordando esses tópicos da própria Lei Maria da Penha, né? E entendendo realmente um pouco mais o que é este folheto informativo, né? Ele é caracterizado basicamente por um texto curtinho, com o objetivo para incentivar o leitor à curiosidade, a própria informação então que está sendo aí divulgada. O objetivo é basicamente influenciar o comportamento das pessoas, suprir algumas necessidades informativas a qual o leitor possa ter e também a distribuição desses folhetos informativos que podem ser de forma física, podem ser de formas virtuais, né? É muito comum em órgãos, né, de saúde pública divulgação desses folhetos informativos. E o objetivo desse folheto informativo, né, que você deve então produzir, informar e também conscientizar a população a respeito da Lei Maria da Penha, baseando-se nos conteúdos que você tem então como referenciais que vão então caracterizar, que vão dar mais corpo, que vão dar realmente mais repertório a essa lei número 11.340. E para elaborar, né, esse portfólio, você vai então seguir alguns passos, né, seguir realmente alguns elementos
para que você possa então colocar a mão na massa, né? Realmente pegar esse folheto informativo e realmente saber produzi-lo. E com isso, na primeira coluna desse folheto informativo, por exemplo, você vai inserir algum breve histórico, né, sobre as lutas que mobilizaram a população brasileira nesse combate à própria violência doméstica contra as mulheres, né, que vai culminar exatamente, que vai migrar para a própria Lei Maria da Penha em si. Você depois, uma segunda coluna, você vai inserir as principais mudanças, isso é muito importante você estar atento, né? Na primeira coluna você vai inserir então esse breve histórico. Na segunda coluna você vai inserir as mudanças da própria Lei da Maria da Penha, que vai nortear então algumas perguntas. Por exemplo, qual a mudança que a lei que mais chamou a sua atenção, né? Quais foram as mudanças que mais ocorreram nesse processo? E a partir dessas informações contidas, né, como alguns sites que vamos falar como Não Se Cale, é um outro site também que estará contido nesse portfólio, e o que mudou no atendimento à vítima, né, contextualizar a situação que você está descrevendo. Isso é um segundo passo. Um terceiro passo, então, você, numa terceira coluna, agora pensando nesse folheto informativo, que vai ter 3 colunas, então, você vai inserir os principais canais de atendimento para as vítimas de violência doméstica, desde números telefônicos nacionais, até disponibilizar realmente alguns contatos, atendimentos estaduais, da delegacia especializadas ao atendimento da mulher, ao próprio DEAN em si, na sua cidade, né? E a Casa da Mulher Brasileira, né, do seu município, que é uma ONG, realmente com sites de denúncias específicos, com mídias sociais específicas para isso. E lembrando, esse será basicamente a produção do seu portfólio, desse folheto então informativo. Lembrando que você deve também apresentar esse seu trabalho junto ao ambiente virtual de aprendizagem. Reforçando, se você tem a data até o dia 20 para apresentar o seu portfólio, por exemplo, né, você deve agendar no máximo até 2 dias antes, no caso ali seria até o dia 18. Não deixe para agendar no dia exatamente do encerramento da sua apresentação, porque isso vai inviabilizar realmente você agendar, que no caso agendaria para 48 horas depois ali do seu agendamento, pelo menos, tá? Lembrando que essa sua apresentação ela corresponde a 10% da sua nota e os 30% restantes do seu portfólio se referem à produção do seu trabalho. Em uma breve simulação, por mais que você gabarite nos exercícios, nas APOLs, nas atividades pedagógicas online, por mais que você gabarite nas provas objetivas que valem 30% da nota, você não alcança a média para passar, que é 70%, porque você não desenvolveu o seu portfólio. Então é muito importante que você então entregue o seu portfólio. Não deixe realmente de entregar e também apresentar à própria comunidade, né? Ou seja, relatar como você elaborou o seu trabalho, como você levantou a sua pesquisa, como você desenvolveu, como foi a experiência em desenvolver realmente o seu trabalho propriamente dito. E o template você já encontra tanto na descrição aqui desse material, como também lá no seu ambiente virtual de aprendizagem. Realmente queria mandar um abraço aqui para a Isis, que entrou aqui no nossas lives. Tudo bem, Isis? Espero você ou amanhã ou quinta-feira lá no Polo de Navegantes, joia? Então, reforçando, pessoal, o nosso template ele já se encontra lá em materiais complementares para que você possa então estar acessando e desenvolvendo, tá certo? Bem, então todos esses materiais se encontram lá. Joia, senhores, novamente agradeço essa live curtinha que nós estamos tendo aqui, tanto no Instagram para quem está aqui com a gente, como também no YouTube para quem está aqui nos acompanhando, como também no Google Meeting para os alunos aí dos cursos de Linguagem e Sociedade. Reforçando vocês, alunos que envolvem os cursos tanto de letras como também de história. A vocês que eu realmente estou então direcionando esse nosso portfólio. Realmente agradeço e encerro esse nosso
esse nosso encontro. Vocês que estão no YouTube, se inscrevam no nosso canal para que possam receber sempre aí as atualizações e favoritem também a playlist específica do seu curso. Você que está aqui com a gente no próprio Instagram, também não deixe de nos seguir realmente aqui no Instagram, tá? Felipe Brito ITJ no Instagram. Agradeço realmente mais os alunos que estão entrando aqui no Instagram. Tudo jóia com vocês. E vocês que estão no Meet, caso realmente tenha alguma dúvida, podem então ao final desse nosso encontro aqui fazer maiores perguntas. Um abraço a todos vocês, encerro aqui com vocês e continuo com vocês no Meet. Um abraço e até mais.